Inês Guga, daqui a pouquinho Paulo Figueiredo e Fernando Conrado, certo? Ô Guguinha, e aí, cara? Você tava um pouco inflado na sexta-feira. Tava e na mais segunda? animado? Não sei. E na segunda, como é que ficou? Né? Olha, se a gente for analisar friamente o que aconteceu ontem, de fato, a expectativa gerada pelas pesquisas era talvez de uma vitória no primeiro turno e principalmente de um Bolsonaro menor do que foi. O Bolsonaro foi muito maior do que o que as pesquisas previam, do que a maioria delas, pelo menos, previa. Ele teve 6 pontos a mais do que em média foi apontado por essas pesquisas mais renomadas. O Lula teve exatamente o que foi apontado pelas pesquisas. A margem de erro mostrava que o Lula poderia ter entre 48 e 52 pontos. Ele vai terminar com 48,5 ou 48,43, que é o que ele tem por enquanto. Então, a pesquisa apontou o resultado certo para um lado e um resultado errado para o outro lado, e vai ter que explicar isso. E claro que vai ser cobrada por isso. O Lula tem uma vantagem gigantesca sobre o Bolsonaro. São 6 milhões de votos e uma vantagem de 5 pontos e 40, quase 5 pontos e meio sobre o segundo colocado, o que é muito. Nunca antes um candidato à reeleição terminou em segundo lugar numa disputa para a presidência. Todos que tentaram se reeleger presidente conseguiram e terminaram em primeiro no primeiro turno. O Bolsonaro terminou bem atrás. E o Lula precisa de apenas 1,5 ponto agora para vencer a eleição. Isso é muito pouco. O Lula, com mais 1,5, e é muito improvável que ele perca voto, que quem votou no primeiro turno vota no segundo turno. É assim que se comporta. Com exceção do Alckmin em 2006, esse sim perdeu voto no segundo turno. Isso nunca aconteceu. Guguinha. Então o Lula parte de uma eleição agora onde ele precisa de mais 1,5 ponto para vencer. Minha dúvida, tá? Em que mundo você tá vivendo? No mundo onde a Terra ela gira. Qual que é? O mundo Ela que a gira. Terra gira. Mas vamos lá para o mundo dos institutos de pesquisa. Vou pegar todos aqui porque eu represento eles. Você é. Então Você tem lugar de fala. eu quero de alguma maneira que haja um retorno, uma resposta. Eles precisam responder para a sociedade. Bom, IPEC, 52 Lula, 34 Bolsonaro. Datafolha, 50 Lula, 36 Bolsonaro. Quest, 51 Lula, 36 Bolsonaro. IPESP, 51 Lula, 38 Bolsonaro. FSB, BTG, a última, 48 Lula, 37 Bolsonaro. Foi a que acertou, pelo menos a do Lula. Poder Data, Mas as outras acertaram do Lula. Calma, 48% Lula, 38% Bolsonaro. MDA, CNT, 48%, 39%. Atlas, 49%, 42%. E Paraná Pesquisas, 47%, 40%. Todas, se você for analisar, acertaram o desempenho, mais ou menos 1 ponto para mais, 1 ponto para menos, do Lula. Mas a diferença ainda é razoável. Por exemplo, você pegar um IPEC, 52% para Lula. O IPEC no dia da eleição ela deu 51 para o Lula. Ela baixou para 51. Está escrito aqui 52. Mas enfim, se for 51 ou 52. Na margem do erro é 48. Mas o ponto é, as pesquisas não observaram o desempenho do bolsonarismo. Não observaram. Isso é visível. Não, foi o que eu comentei aqui no início. Esse é o ponto. Foi esse o ponto. A pesquisa acertou. É engraçado que eu projetei aqui, né? Quando eu não quis apostar que ia ter que eu falei que ia ter segundo turno, não quis apostar que ia acabar no primeiro, eu projetei o quê? 48,5. Foi essa o meu palpite. Eu falei que o Lula ia terminar com 48,5, exatamente com o que ele está terminando. E por que eu projetei isso? Por causa das pesquisas. Não é porque eu tenho bola de cristal, não é porque eu sou um gênio, não é porque eu sou um cara da estatística, é porque eu li as pesquisas e eu também com base na minha intuição, pensei, olha, vai ser um pouco abaixo do que os mais otimistas calculam, vai ficar ali na base, 48,5. Oxe, o outro ali tá tendo uma convulsão, o que é aquilo? Que é isso? É uma convulsão? Tá tudo bem aí, Tá Paulinho? comendo pipoca, o que tá pra quem não acontecendo, acompanha Paulinho? imagens, Por né? favor, O que aconteceu explica pra ali que eu não gente o que entendi? aconteceu, hein? Traduzir. Isso é uma das aconteceu? coisas mais ridículas da história da televisão brasileira. Olha o xilique que ele tá História dando. da televisão brasileira, isso foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Não, O você sujeito comendo que pipoca, veio você tá aqui, falando? bateu Que foi no- ridículo mesmo, eu concordo. Bateu no peito pra dizer que IPEC e Datafolha eram os institutos mais confiáveis do Brasil, que eram os institutos que ele confiava, chamou todo E mundo apostei que disse que esses 48,5 institutos nisso. eram uma fraude.
chamou todo mundo de terraplanista. E você segue sendo um. Você não lembra o que você falou? O Paraná Pesquisa como o instituto que ele menos confiava, e o Instituto Paraná Pesquisas foi o único que acertou dentro da margem de erro. Ele não sabe nem fazer conta, porque a margem de erro da pesquisa do Ibope é de 2 pontos, do Ibope PEC, é de 2 pontos. E se eles apostaram 51, também não caiu dentro da margem de erro, mas de 2 dias antes da eleição disseram 52. Meio ponto. A do Paulo Matias está correta. Eles são fracos, Hoje então eles erraram por meio ponto. Separar os homens dos meninos. Separar quem faz análise política de quem é leitor de jornal, cara que trouxe a brasa, jornal e propagandista de narrativa de imprensa. Hoje é o dia. É a hora das crianças chorarem na cama porque é local quente. Nossa senhora, que cara Quem disse aqui que confiava, tá aí, pode chamar o VAR, todo mundo, isso vai virar, eu não tenho dúvida que isso vai circular na internet, vão fazer milhões de cortes. Podem pegar os dias, onde Paulo Matias pergunta pro Guga quais são os institutos de pesquisa mais confiáveis. E os institutos de pesquisa mais confiáveis, segundo o Guga, são IPEC e Datafolha. Justamente os institutos que mais erraram. E PESP também, você esqueceu de mais um que eu confio. São 3 que eu citei. Só que é o contrário. É exatamente o do Antônio Lavareda também confia. Aquele levantou mais desconfiança foi justamente Paraná Pesquisas. Foi o que a única chegou a dar o Bolsonaro em primeiro, depois empatado. Só na última pesquisa que deu Lula na frente, o Paraná. Paulinho, se a gente analisar, o Paraná realmente aqui, ó, olha só, se a gente analisar aqui a diferença dos dois entre Lula e Bolsonaro, calma. Se a gente analisar a diferença, o Datafolha dava uma diferença de 14,7%, o IPEC dava uma diferença de 13,9%, o IPESP dava uma diferença de 13,5%, o Atlas dava uma diferença de 9,2%, a Quest dava uma diferença de 11% e a MDA dava uma diferença de 8,6%. E a diferença real foi de 5,18%. Zoe Martinez, é a sua vez agora.